Muito boa tarde, senhoras e senhores, parlamentares, pessoas que nos acompanham aqui e também pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Essa presidência declara que a ata da reunião anterior foi lida e aprovada e que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos alguns deputados inscritos. Temos a presença do deputado Tiago Morastoni, será o primeiro a fazer uso da tribuna. O senhor tem o tempo regimental, deputado. Deputado Tiago Morastoni. Deputado Marcos, presidente, eu lhe cumprimento os nobres colegas deputados, deputadas, a comunidade que nos acompanha através da TVA ou aqui no plenário dessa Assembleia. Eu hoje subo a essa tribuna não apenas como um parlamentar, mas como um catarinense orgulhoso para reconhecer o tempo de transformação que está em curso em Santa Catarina. Sob a liderança do governador Jorginho Melo, Santa Catarina voltou a acreditar, voltou a investir, voltou a crescer. Em um Brasil ainda marcado de incertezas, nosso Estado escolheu o caminho da responsabilidade, saiu do cheque especial, reencontrou o equilíbrio fiscal, foi reconhecido com nota máxima pelo Tesouro Nacional. E o mais importante, voltou a investir em gente, mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais em 2024. O dobro da média histórica da última década. Não é só um número, é prioridade, é propósito, é crédito para o pequeno empresário catarinense que quer crescer e gerar emprego, é incentivo real para a mulher empreendedora com o Pronamp Mulher, que zera os juros para as empresas com liderança feminina, é apoio à inovação, é o Estado presente na vida de quem empreende, é também recorde de investimento no campo com Terra Boa 2025, levando semente, calcário e dignidade para mais de 66 mil famílias de agricultores. Porque quem sustenta a economia precisa de apoio do governo, e agora tem. E o que dizer das nossas estradas? O maior programa rodoviário da história de Santa Catarina já é realidade. São mais de 50 frentes de obras simultâneas, 400 quilômetros revitalizados, mais de 1.400 quilômetros em execução e uma meta que será superada, 80% das rodovias catarinenses em bom ou ótimo estado. Isso é mais que infraestrutura, é logística, é segurança, competitividade e desenvolvimento. Na educação, o que parecia impossível virou política pública, universidade gratuita, um sonho que agora é real para milhares de jovens catarinenses. Mesmo com os ajustes naturais de um projeto dessa magnitude, o compromisso é claro, ninguém fica para trás por falta de oportunidade. Na saúde, o governo está presente com obras, ampliação de hospitais, redução de filas e investimentos sólidos, como os quase 100 milhões de reais no Hospital Santo Antônio e os recursos para o Hospital Marieta. Porque cuidar da saúde da nossa gente é mais do que dever, é prioridade. Na segurança, os resultados falam alto. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Em abril, tivemos o menor número de homicídios em 17 anos. Redução de feminicídios, roubos e violência. Isso não acontece por acaso. É fruto de investimento, de inteligência, de tecnologia e valorização dos nossos profissionais. Senhoras e senhores, não há desenvolvimento verdadeiro sem coragem, planejamento e compromisso com as pessoas. E isso Santa Catarina tem, esse governo tem. Santa Catarina está no rumo certo. E eu tenho orgulho de caminhar ao lado de quem tem coragem para fazer diferente e para fazer melhor. Senhor presidente, eu finalizo a minha manifestação nesse momento e, posteriormente, eu farei uso da palavra no horário dos partidos. Obrigado.
Ainda inscrito em breves comunicações, temos o deputado Mário Mota, que também fará uso da tribuna nesse momento pelo tempo regimental. Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, demais colegas presentes, a todos vocês que nos acompanham pela TVAL, YouTube, Facebook, Instagram, demais redes sociais da Assembleia Legislativa. Senhores, eu venho hoje a essa tribuna falar de um tema que muito tem nos preocupado, a situação das passarelas de pedestres na ponte Colombo Salles, na parte inferior da ponte. Estamos falando de estruturas abandonadas há mais de 40 anos. A passarela norte foi interditada desde 83 e a sul desde 2001, após incidentes com quedas de elementos naturais no mar. Ao longo de todo esse tempo, nós vimos promessas adiadas, obras paliativas e alertas ignorados até chegarmos à situação atual. Risco real à população, especialmente a quem navega por baixo das pontes. Para se ter uma ideia, 15 peças de guarda-corpo com aproximadamente 270 quilos cada uma já estão ausentes na face norte da ponte. Para ilustrar a situação, eu peço duas imagens que eu solicito sejam exibidas no telão. A primeira está aí. É possível visualizar 1, 2, 3, 4, 5 peças de guarda-corpo ausentes no trecho da ponte que fica aqui, próximo às escolas de remo. No próximo slide, é a parte da ponte mais próxima ao continente. Notem no próximo slide, por favor, a ausência, lá estão, a ausência isolada de um guarda-corpo, mas para o meio da estrutura, seguida de uma sequência de 7 peças, faltando a mais adiante, 2 também ausentes. Cada uma dessas peças, um quadradinho de concreto, pesa 270 quilos, cada uma. Essas quedas recorrentes motivaram, inclusive, recomendação da Capitania dos Portos no ano passado, limitando a navegação sob a ponte ao estritamente necessário, entre aspas, e uma determinação do Ministério Público para a retirada das estruturas. Foi nesse contexto que surgiu o contrato número 065 do ano passado, 2024, no valor de 3,7 milhões, prevendo a remoção dos elementos remanescentes das passarelas. Mas, infelizmente, conforme levantado pela minha equipe, a obra está paralisada desde fevereiro deste ano, com apenas 37% dos serviços executados, a menos de um mês do prazo final licitado. O motivo? A presença de uma adutora da Casan na lateral norte da ponte. Ali em cima dos 7 peças, aquela parte que aparece é uma adutora da Casan que traz água do continente para a ilha. Vou até pedir mais uma imagem. Temos um corte em perspectiva da ponte. Do lado direito, a adutora da Casan destacada com uma seta vermelha. E ali está claro que mesmo com a adutora presente, havia a previsão da retirada parcial do piso e do guarda-corpo destacado por um círculo. A previsão era tirar pelo menos metade do piso e já deixar só a parte mais próxima da ponte, porque ela dá sustentação ainda a essa adutora da Casan. A pergunta que fica é, por que a obra paralisou? Tudo indica que a solução projetada não garantiu segurança necessária da adutora em operação, talvez, com todo respeito, revelando falha no planejamento. Enquanto isso, a Casan trabalha na instalação de uma nova adutora na ponte Pedro Ivo, a outra ponte, com um custo de 11,8 milhões. A previsão de conclusão dessa nova adutora era março desse ano. Desculpem. A previsão de conclusão era março agora, 2025, mas já foi adiada para julho. E segundo a própria concessionária, pode ir até outubro, seguidos
de 5 meses de testes e remoção da estrutura antiga. Ou seja, quando terminar a adutora, ainda tem que testá-la por 5 meses e mais retirar a adutora antiga. Em outras palavras, a retirada completa da passarela norte, na prática, só vai poder acontecer no ano que vem, 2026. E a situação ainda se agrava. Por quê? A retirada da passarela sul, já concluída, deixou expostas dezenas de tubulações metálicas da drenagem pluvial do piso da ponte, uma espécie de um tubo que traz a água da chuva para ser jogada no mar, com cerca de 3 metros cada tubulação, que agora estão suspensas. Por favor, o próximo slide. Lá estão. Essas tubulações que vocês veem, vêm lá de cima, são as que estão com a setinha vermelha apontando. São tubulações metálicas, completamente suspensas, enferrujadas e não mais com uma suspensão que as mantinha, tirando um pouco do seu peso. Um novo risco à navegação, uma vez pior, porque essas estruturas não estão incluídas no contrato atual para serem retiradas e, por isso, seguem no local. Diante do risco evidente, nós já protocolamos uma indicação à Secretaria da Infraestrutura, solicitando uma avaliação técnica da situação e, se confirmada a ameaça, pelo menos a retirada imediata dessas tubulações. Não há por que estarem ali, metálicas, enferrujadas, vento sobre elas, esperando simplesmente para cair, tomara que sem nenhum barco passando pelo local. E não podemos esquecer ainda de um outro ponto crítico das pontes. Olhando embaixo, lá próximo ao mar, os blocos de fundação, 6 deles já foram reforçados por exigência do Ministério Público, mas outros 12 blocos de sustentação da ponte seguem ainda sem qualquer intervenção. Um anteprojeto no valor de R$270 mil, com entrega prevista para fevereiro deste ano, 2025, ainda não teve a sua conclusão confirmada. Por isso, protocolamos também um pedido de informação à Secretaria de Infraestrutura, questionando: o anteprojeto para esses blocos de sustentação foi entregue? Caso não tenham sido entregue, por que motivo? Caso foram entregue, se o processo para contratar a execução das melhorias já foi iniciado. Portanto, nobres colegas, nós estamos falando e tratando de uma estrutura essencial a milhares de pessoas que cruzam por essa ponte todos os dias. É fundamental que a sua manutenção seja devidamente garantida. Nós seguiremos acompanhando de perto essa situação e cobrando os encaminhamentos necessários. Essa é mais uma crítica proativa, construtiva, baseada em cima de dados concretos, frutos de pedidos de informação, de verificações nos sites de transparência das secretarias, que tenta contribuir para que possamos entender o trabalho, especialmente de uma secretaria tão importante como a de Infraestrutura de Santa Catarina, como um trabalho fundamental para a sociedade do nosso Estado. Muito obrigado a todos pelo carinho da atenção. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Ainda inscrito para falar em breves comunicações, deputado Júnior Cardoso. O senhor também dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, meu caro amigo deputado e pastor Marco da Rosa, é Marco ou Marcos? Marcos da Rosa, os demais deputados aqui presentes, aqueles que nos veem e nos ouvem através dos veículos de comunicação nessa casa, é com grande satisfação e respeito que eu ocupo esta tribuna para falar
de uma agenda que tive na cidade de Brusque, semana passada, para participar de um evento de suma importância que já vem acontecendo há muito tempo, que é o Grupo de Proteção da Infância e Adolescente, chamado Grupia. É um trabalho extraordinário que acontece já ao longo dos anos na cidade de Brusque, né? Que tem a sua força na indústria têxtil, metal mecânica, na indústria varejista, né? Um povo ordeiro, acolhedor. Não obstante a tudo isso, né? Nós temos a figura de uma pessoa chamada Paulo Vendelino Cons, né? Que tem feito um trabalho extraordinário, e o evento deste ano alcançou as mais variadas pessoas da sociedade, desde presidente do Tribunal de Justiça, advogados, juiz de direito da cidade, empresários, vereadores, prefeitos, vice-prefeito. Foi muito legal, foi muito importante. Um tema também muito provocativo, que é a responsabilidade da família na educação dos filhos. E quando eu assumi a tribuna, eu falei que a escola, ela ensina, mas é em casa que se educa os nossos filhos, né? E é uma temática que foi dissertada durante toda uma semana, com o acolhimento de muitas pessoas, um local, um ambiente muito bom, acolhedor, né? Os vereadores presentes durante todo o dia, almoço, um lugar muito bom, e eu fiquei muito feliz. Fiquei também bastante emocionado por conta de uma visita que eu fiz na unidade Renalvida, ali em Brusque também. É um local por demais extraordinário, porque sempre que você chega em um lugar que as pessoas estão fazendo hemodiálise, lugar muito triste, né? A pessoa fica 4 horas monitorada por uma máquina, em um local muito sombrio. E quando eu cheguei ali, eu tive a alegria de ser recebido pela Angelina e os demais agentes, enfermeiros, médicos. Pude conversar com vários pacientes que estavam se submetendo naquele momento à hemodiálise, e a gente viu, tirando a situação patológica, a felicidade de estarem sendo agasalhados por um lugar de tamanha fé, de tratamento, enfim. Como eu sempre digo na minha fala, por trás de cada ação social existe um propósito maior, que é promover dignidade, igualdade e oportunidade para aquelas pessoas que tanto precisam. O que a gente vê em Brusque, além de tudo que eu já fiz menção, é a força do associativismo, o engajamento dos cidadãos e a dedicação das entidades. E é prova viva isto do poder transformador da solidariedade e do trabalho conjunto. A propósito, nesta semana, a CDL de Brusque, entidade que hoje conta com mais de 800 associados, comemorou também 56 anos, representando os lojistas e contribuindo para o crescimento do comércio e, consequentemente, da cidade. Eu estive também em outro lugar, deixa eu achar aqui, eu estive na casa chamada Anjos do Peito, onde o trabalho que é feito ali é extraordinário, né? Ninguém recebe nada, deputado Sargento Lima, mas as mães lactentes, que a gente chama,
As lactentes são aquelas que saem da maternidade, vão para casa, e elas não conseguem fazer com que as crianças se amamentem, né? Tem uma dificuldade na lactação. Então, várias mulheres abriram esta casa de atendimento e de acolhimento para que ali essas mães recebam todo o tratamento, todo o cuidado e todo o direcionamento. Desde uma bomba, a gente chama, eu tenho farmácia vendo isso, uma bomba, outros dizem máquina de lactação, né, que é colocado no seio da mãe para fazer a sucção do leite, para que então as crianças sejam alimentadas. Até aí, tudo bem. Mas sabe o que me impressionou ainda mais? É que estas mulheres que fazem esse trabalho de forma voluntária, quando as mães não podem vir na unidade, elas vão nas casas. De Brusque, deputado Mota, até Nova Trento, São João Batista, pegam carros emprestados, carro da prefeitura ou um outro veículo, porque sabem que se aquela mãe não apareceu, ela está com alguma flebite, alguma infecção, alguma rachadura no mamilo, a criança está se desidratando, não está havendo o cuidado necessário, e então há ser necessário de ir ao encontro desta mãe, desta criança. Lá se faz o banho, lá se troca a roupa, pesa a criança, faz um levantamento de toda a medicação que está sendo administrada por conta de uma indicação médica, e eu fiquei assim muito feliz devido ao tratamento. É uma ideia por demais positiva, né, que logra êxito todos os dias e que, claro, poderemos levar com certeza esse projeto para todo o estado de Santa Catarina, né? Nós como homens, a gente não sabe a dor disso, a tristeza disso, mas nós já fomos crianças, que queríamos mamar no peito da mãe e nós não tínhamos o leite materno. Outro sim, eu estive num outro lugar chamado Projeto Ruth. O que é o Projeto Ruth? O Projeto de Ruth é um outro local, é uma casa acolhedora, onde mulheres foram extremamente violentadas, né? Saíram de casa e não têm para onde ir. Outros sim, mulheres que, em face de ter filhos em casa e não tem uma pensão paga pelo esposo, elas vão até a casa de Ruth para aprender a costurar, a bordar, o artesanato e tantas outras atividades que podem no final do mês proporcionar algum recurso financeiro para então minimizar o sofrimento e colocar o alimento na mesa dos seus filhos. Fiquei muito feliz, foi um dia intenso de muitas visitas, pude contribuir muito, né? A Prefeitura Municipal de Brusque doou um terreno, né, onde o projeto Renalvida vai ser instalado, e juntamente com ele a Casa dos Sonhos. O que é a Casa dos Sonhos? É a casa que vai agasalhar Anjos do Peito, Projeto Ruth e outros projetos sociais que vão estar todos ali, acoplados para que este projeto se desenvolva com o auxílio e a experiência que cada um vai ofertar naquele lugar. Meu muito obrigado a todos, bom trabalho, obrigado, presidente. Ainda fará uso da palavra em breves comunicações a deputada Janice, que também tem o tempo regimental. Deputada Janice Krasniak. Senhor presidente, membros da mesa diretora, estimados colegas, deputados e deputadas, servidores desta casa, cidadãos catarinenses presentes e que nos acompanham remotamente. É com imensa honra e profunda gratidão
que me dirijo a este plenário neste momento que marca o encerramento de um período que ficará para sempre registrado na minha trajetória. Assumir a cadeira de deputada estadual, ser a primeira deputada estadual do Planalto Norte, ainda que de forma temporária, foi uma oportunidade ímpar de servir o nosso Estado. Nesses 30 dias, vivi intensamente os desafios e as responsabilidades inerentes à vida parlamentar. Participei de debates, aprofundei meu conhecimento sobre as demandas, visitei várias instituições, cidades e participei de vários eventos. Protocolei projetos de lei e, acima de tudo, reafirmei meu compromisso com a construção de um futuro melhor para Santa Catarina. Meu agradecimento a todos os professores, famílias e pessoas com deficiências que me receberam com muito carinho. Agradeço a cada colega que me acolheu, compartilhou seu conhecimento e demonstrou, na prática, a importância do diálogo e do trabalho conjunto para o avanço das pautas que realmente importam. Foram dias de muito aprendizado. A rotina intensa, as discussões acaloradas, mas sempre pautadas pelo respeito e a dedicação de todos que fazem essa casa funcionar, mostraram-me ainda mais a complexidade e a relevância do trabalho legislativo. Saio deste parlamento com a certeza de que a política, quando exercida com ética e seriedade, é a mais poderosa ferramenta de transformação social e promoção do bem-estar coletivo. Agradeço de forma especial à minha família, aos meus amigos e a todos que confiaram em mim e me apoiaram nesta trajetória. Registro também meu agradecimento ao deputado Camilo Martins pela parceria e por honrar seu compromisso com todos os suplentes do Podemos. À equipe do Gabinete 10, deixo minha gratidão e respeito pela parceria, pelo companheirismo e pelo apoio durante este período. Aos amigos de bancada, Tiago Morastoni, e ao deputado Lucas Neves, muito obrigada pela parceria e apoio constante. Sem o incentivo e a força de cada um de vocês, nada disso seria possível. Minha gratidão especial aos 12.964 votos de confiança. Foram vocês que me deram voz e oportunidade para estar aqui. Minha atuação, mesmo que breve, foi pautada pela busca de representar os anseios e necessidades da educação especial e da pessoa com deficiência. Retorno às minhas atividades com a bagagem de uma experiência profundamente enriquecedora e com a convicção de que o serviço público é, antes de tudo, uma vocação. Seguirei de outras formas lutando pelo que sempre defendi, os direitos da pessoa com deficiência e a educação especial, e um Estado mais justo, desenvolvido e com mais oportunidade para todos. Muito obrigada. Pela ordem, ouço o deputado Sargento Lima. Sargento Lima. Deputada, a senhora pode ter a mais absoluta certeza que aqui no Parlamento Catarinense a senhora está sacramentada como alguém que tem 39 amigos. Tá? Pela sua simpatia, pela sua forma responsável, pela sua forma doce, mas porém forte de trabalhar, representando uma das mais importantes regiões do nosso Estado, a nosso Planalto Norte, que muitas vezes se sente carente por representatividade, e esse mês ela, de verdade, se sentiu completa pela presença da senhora aqui no Parlamento Catarinense. Reforçando mais uma vez que a presença do suplente aqui, ela dá novo gás aos deputados que já estão aqui, né? Quando vocês chegam com toda essa vontade
né, com toda essa garra, esse gás, eles são muito motivadores. Então, fica o meu carinho, tá, o meu coleguismo. Eternamente será uma deputada aqui com a gente. Coloco à nossa disposição o nosso gabinete para que a senhora possa também ter um gabinete a mais para utilizar aqui. Parabéns por ter feito parte da construção política do Estado. Nenhum de nós, deputados, chegou aqui sozinho, pelas suas próprias pernas. Era uma equipe, né, durante o período de campanha. Essas pessoas que fazem parte da nossa história precisam ser respeitadas e são verdadeiramente por mim aqui no Parlamento Catarinense. Tá? Fica só agora a saudade, e eu sei que essa saudade, logo, logo, ela vai ser consumida, porque em 2026 está aqui, tem todas as oportunidades, toda a competência para estar aqui novamente, aqui representando tão bem a sua região. Parabéns e conte com a minha amizade. Obrigada, deputado. Deputado Tiago Morastone. Obrigado, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Minha querida deputada e amiga Janice, olha, eu fui abençoado por Deus por ter essa oportunidade no mesmo momento que você, para estar ao seu lado, aprendendo consigo, trabalhando consigo, e tendo esse privilégio de entender mais do que a figura pública, a mulher, a mãe, a companheira, a parceira, e a minha colega que ao meu lado me ensinou tanto durante esses 30 dias. 30 dias que realmente passam muito rápido, apesar da intensidade deles e da quantidade de trabalho. Agora são 30 dias de muito crescimento pessoal, na sua vida política, pessoal, no seu coleguismo, na relação com o parlamento. E eu quero deixar aqui registrado o meu manifesto na história dessa casa, do quanto foi importante, gratificante estar ao seu lado, acompanhando a sua luta. A senhora é uma verdadeira guerreira por essa causa, carrega amor no coração pelo que faz e conseguiu, sem dúvida nenhuma, contribuir de maneira muito especial para as políticas públicas do Estado de Santa Catarina e muito especialmente para as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Carregue a minha amizade para sempre, o meu reconhecimento para sempre, a minha gratidão e o meu profundo respeito. Muito obrigado. É recíproco. Deputado Tiago Lunelli, perdão, Antídio Lunelli, perdão. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a nossa querida deputada, dizer que eu a conheci aqui e a senhora, inclusive, me contou a história que foi criada pela irmã Maria Lunelli, Tereza Lunelli, lá em Três Barras. Então, quero lhe desejar muito sucesso, a senhora que foi aqui a nossa companheira durante este período e que faz um trabalho maravilhoso junto às APAES do Estado de Santa Catarina, sempre voltada com o olhar para aqueles que mais precisam, que precisam da mão amiga, que precisam do Estado, da força do Estado, para que a gente consiga atender bem a essas crianças. Então, quero lhe dizer de que a admiro muito pelo seu maravilhoso trabalho que a senhora faz, por ser uma grande pessoa, um grande ser humano, e dizer de que conte sempre, sempre conosco, e certamente em breve poderemos vê-la novamente aqui junto com os nossos colegas aqui no nosso plenário da Assembleia Legislativa. Então, parabéns, que Deus te abençoe sempre, né? O italiano sempre diz o seguinte, que il Signore Dio te benedica sempre com força, coragem e salute. Obrigado por tudo. Obrigada, deputado. Deputado Altair Silva. Deputada Janice, eu quero parabenizar pelo período em que aqui está na condição de deputada, né? Eu tive essa vivência que você está tendo antes de ser deputado titular. Por 3 vezes seguidas eu fiquei primeiro, segundo suplente da minha coligação, do meu partido. Tive a oportunidade de assumir, sou muito grato até hoje por essas oportunidades que tive
E tenho a certeza que essa é também o seu sentimento, né? Espero que a grande vida do universo continue te dando coragem para fazer uma caminhada política que não é difícil, que é difícil, mas que você aqui está representando também os teus eleitores, representando o trabalho que você desempenhou enquanto presidente da Fundação Educacional Especial, o grande trabalho que você fez pela PAI em Santa Catarina, com o apoio, né, do nosso ex-governador Carlos Moisés da Silva, Por favor, para o que deputado teve o concluir. seu trabalho marcado junto com você pelo grande atendimento que foi feito para a PAI, pela PAI, naquele período. Então, meus parabéns, né? Tenho certeza que em breve você retornará. Um grande abraço. Obrigada, presidente. Muito bem. Antes de suspender a sessão, bom, nós vamos ao horário destinado aos partidos políticos, mas antes, essa presidência, em nome também de todos os deputados, quer dar as boas-vindas aos alunos do ensino médio e técnico em cerâmica e eletromecânica do Colégio Maximiliano Gaidzinski, de Cocal do Sul. Também saudamos a responsável, que é a senhora Jordana. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que a experiência nessa casa contribua também de forma importante para a formação de vocês. Muito obrigado pela presença aqui. Pela ordem. Ouço o deputado Sargento Lima. Só para comunicar a todos os deputados e aqueles que estão aqui presentes, que falar da alegria da presença de receber nessa casa aqui a nossa vice-prefeita da cidade de Garuva, essa grande amiga, irmã que nós temos aqui, a Marlita. Seja bem-vinda. Hoje, Garuva está aqui cabendo dentro da LESC hoje. Que bom, né? Muito bem representado pela senhora. Seja muito bem-vinda a essa vossa casa. Muito bem, no horário, vamos à inscrição aqui dos partidos, pela ordem. Horário reservado aos partidos políticos: Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL; Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Vamos ouvir então o deputado Tiago Morastoni. Senhoras e senhores deputados, colegas, servidores dessa Casa Legislativa, representantes do Governo do Estado, prezados catarinenses que nos acompanham. É com um misto de gratidão e a sensação de dever cumprido que subo na tribuna hoje. Esse período na Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi uma jornada intensa, marcada por muito trabalho, aprendizado constante e, acima de tudo, um convívio respeitoso e produtivo com todos os colegas parlamentares. Agradeço a cada um de vocês pela parceria, pelos debates enriquecedores e pela colaboração na busca por soluções para o nosso Estado. Quero expressar minha gratidão à deputada Paulinha e ao deputado Camilo Martins. Foi através da oportunidade concedida por Vossas Excelências que eu e a deputada Janice Krasniak pudemos integrar essa legislatura, trazendo nossas vozes e o nosso trabalho para esse parlamento. Agradeço também o deputado Lucas Neves, que compõe a bancada do Podemos. Assumi essa responsabilidade com o compromisso de honrar cada um dos votos que me foram confiados pelos cidadãos catarinenses, trabalhando incansavelmente para representar os seus anseios e as suas necessidades. Minha passagem por essa casa foi pautada pela dedicação e pela busca incessante por resultados. Apresentei um total de 32 projetos de lei que buscam atender às mais diversas demandas da nossa sociedade. Além disso, protocolei 37 requerimentos e 16 indicações, moções e pedidos de informação, além de 4 relatorias, sempre com o objetivo de fiscalizar, propor melhorias e levar as necessidades dos municípios ao conhecimento do Poder Executivo e dos órgãos competentes. Para entender de perto a realidade de Santa Catarina, percorri mais de 5.300 quilômetros,
visitando comunidades, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, ouvindo as pessoas e buscando soluções diretamente na fonte. Nada disso seria possível sem o apoio fundamental dos servidores dessa casa e do meu gabinete. Quero agradecer a cada funcionário das mais diversas áreas pelo profissionalismo, pela dedicação e por todo o suporte que me foi oferecido. Vocês são a engrenagem que mantém a Assembleia Legislativa funcionando com eficiência, garantindo que possamos exercer os nossos mandatos da melhor forma possível. Estendo meus agradecimentos ao governo do Estado de Santa Catarina, na pessoa do governador Jorginho Melo, aos secretários de Estado e a todas as suas equipes. A parceria e o diálogo republicano foram essenciais para que pudéssemos dar andamento a importantes pautas e encaminhamentos que beneficiam diretamente a população catarinense. Encerro esse ciclo com a certeza de que dei o meu melhor, contribuindo para o desenvolvimento de Santa Catarina e para o fortalecimento da nossa democracia. Levo comigo as lições aprendidas, as amizades construídas e a renovada convicção na importância do trabalho parlamentar sério e comprometido. Encerrar esse ciclo não é um ponto final, é um ponto de continuidade. Saio daqui mais preparado, mais convicto e ainda mais apaixonado por servir Santa Catarina. A política que eu acredito tem lado, o lado das pessoas. É por elas, por vocês, que eu continuarei lutando. Muito obrigado a todos. Presidente. Deputado Sargento Lima. Deputado Morastoni, nós tivemos a oportunidade de conversar agora há pouco na Comissão de Segurança Pública sobre essa passagem do senhor aqui e de quanto Santa Catarina e os outros estados da federação estão sendo prejudicados por uma decisão, no meu entendimento, tomada de forma equivocada lá em Brasília, né? Que se restringisse aos deputados federais aquela enorme rotatividade que eles faziam e sem levar em consideração ainda que tipo de acordo valia uma permanência de um mês lá em Brasília. Mas Santa Catarina, ela é farol, é uma lâmpada para os demais estados da federação. Por quê? Porque a gente não tem esse tipo de acordo espúrio aqui no nosso estado. Então, com muita tranquilidade, esses 30 dias, embora pareçam poucos, já é o bastante para que a gente possa conhecer as pessoas, né? E tivemos a oportunidade de conhecer um deputado atuante, respeitoso, zeloso com seus compromissos aqui, muito atuante, presente não só no parlamento, nas comissões, muito bem representando vossa cidade, vossa região. Então, isso aqui é uma coisa que é para a gente talvez até pensar e levar para uma discussão mais séria, se nós devemos mesmo trabalhar com essa questão dos 120 dias, ou se nos estados isso aí a gente não está prejudicando aquelas pessoas que nos ajudaram numa importante construção política, que é feita no período antes das eleições, quando nós construímos as nossas nominatas, quem que vai concorrer junto com a gente, vai nos ajudar nas fileiras do partido, né? Então a gente fica com o coração hoje um pouco partido por se despedir do senhor hoje, mas levantamos uma importante questão, se nós realmente devemos seguir essa decisão tomada no Distrito Federal, porque nós tivemos muita qualidade aqui pela presença do senhor, isso aí já reforça os nossos argumentos nessa defesa, para que a gente possa também ter a oportunidade de estar dividindo o nosso mandato com aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. E dizer para o senhor também, sendo repetitivo hoje, né, já a segunda vez que digo isso, mas deixa 39 amigos aqui dentro, principalmente pela qualidade do trabalho que o senhor apresentou para o Parlamento catarinense. Meus parabéns e que o precisar do deputado Sargento Lima, ao gabinete 23 da Assembleia Legislativa, já pertence ao senhor também. Muito obrigado. Deputada Janice. Deputado Tiago, o senhor foi uma pessoa que eu aprendi a conhecer, a conviver e um grande amigo que eu conquistei nesse meio tempo. Quero dizer que lhe admiro muito pela sua oratória, aprendi muito com o senhor e eu desejo que o senhor volte novamente para esse parlamento como deputado de fato e tenha um mandato por muito mais tempo, porque o senhor faz coisas muito boas por Santa Catarina e com certeza vai lutar muito pelo nosso povo de Santa Catarina.
Muito obrigada pela parceria, pelo companheirismo junto no Partido do Podemos. E a gente vai se encontrar muito por aí, pode ter certeza. Um grande abraço. Obrigado. Deputado Antídio Lunelli. Presidente, inicialmente eu gostaria só de parabenizar e cumprimentar o pessoal lá da minha cidade, de Jaraguá do Sul, que está aqui hoje, do Círculo Italiano, né, que irá nos abrilhantar com as suas apresentações hoje. Afinal, hoje temos a homenagem dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Mas falando aqui do nosso querido e nobre deputado Morastoni, quero parabenizá-lo pela sua forma de conduzir, pelos seus discursos, pela sua forma tranquila, hábil, com a questão do poder público, com a questão da gestão pública. Aqui o senhor tem um amigo, espero realmente que o senhor esteja muito breve aqui junto conosco nesta casa, na Casa do Povo, e lhe parabenizar. Tá? Conte sempre conosco, estamos aqui sempre juntos, fortes e unidos. Fraternal. Obrigado. Deputado Altair Silva. Quero parabenizar o deputado Tiago Morastoni. Teve essa primeira passagem aqui como um estágio para reafirmar o seu desejo de aqui retornar. Eu tenho a certeza que você tem história, né, que você tem brilho, tem conhecimento, tem sabedoria, e com trabalho, com persistência, 2026 está logo ali, né, então tenho certeza que você já está preparado, vai se preparar ainda mais para que possa retornar aqui como titular. Desejo boa sorte, foi um prazer em conhecer você, já conhecia de nome, pela história de seu pai, pelo mandato de vereadores que você exerceu no município de Itajaí. Agora conheço pessoalmente essa pessoa maravilhosa que você é. Então que Deus lhe abençoe, dê muita energia, coragem, sabedoria para retornar aqui como titular. Muito obrigado. Deputado Márcio Machado. Presidente em exercício, deputado Marcos da Rosa, cumprimentar também o Morastoni. Nesse período curto, mostrou um homem de grandeza, de fibra, determinado, de coragem. Bateu na trave, está a juros. Então, Deus abençoe a tua jornada, a tua família. Um abraço, povo de Itajaí. Tive a honra de fazer o curso de Ciência Política na Univale, no qual nós militamos muito com o Centro Acadêmico de Ciência Política, eleito, reeleito. Fizemos grandes movimentos em Itajaí. Então, essa terra é uma terra que orgulha Santa Catarina e um baita representante com Vossa Excelência. Obrigado, Deus abençoe sempre. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez, obrigado de coração aos servidores dessa casa. Agradeço todas as manifestações e para mim foi uma honra, um privilégio muito grande estar ao lado de todos, trabalhando com todos vocês durante esse período. Obrigado, presidente. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, PP, PDT, PL, deputado Sargento Lima. Senhor presidente, demais deputados, deputada que se encontra aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TVA e que se encontram presentes nas galerias da LESC. Estado de Santa Catarina, do mês de junho até outubro, novembro, o nosso estado será palco de diversas festividades. Todo o nosso estado. Começa agora no nosso período de inverno e vai até as festas de outubro, das Oktoberfest espalhadas por todo o estado. Uma terra que é um farol para todo o Brasil. Uma terra que deve servir de exemplo aos demais estados da federação pela riqueza da sua cultura. Uma cultura maravilhosa que quem a conhece de perto, de pronto, se apaixona. Principalmente as nossas festas ítalo-germânicas, daqueles que atravessaram mares bravios e vieram para a nossa nação tão amada que é o Brasil, nos ajudar com a sua força de trabalho, trazendo nas suas bagagens a sua cultura, a sua culinária,
a sua forma de trabalhar, a sua decência, a sua competência, suas músicas e sua dança atraente. Hoje tivemos a oportunidade de relatar um projeto de lei na nossa Comissão de Segurança Pública que trata da proibição de músicas que fazem apologias ao crime em festividades públicas no âmbito do estado de Santa Catarina. Dois paralelos, o que nós vivemos nos dias de hoje, muito diferentes um do outro. De um lado, meu amigo deputado Antídio, a nossa cultura rica do estado de Santa Catarina. E de outro lado, algo que eu me nego a chamar de cultura, e sim de uma experiência social travestida de música, que não faz outra coisa fazer apologia à destruição das nossas estruturas fundamentais, digo de família, saúde, relacionamentos interpessoais, vida social. Quando se fala de música que faz apologia ao crime, de muito longe não posso dizer que trata-se de preconceito, desculpa, mas de uma constatação do óbvio. Constatação do óbvio. Durante muito tempo, os exércitos partiam para batalhas e iam entoando canções de guerra. Isso os exércitos faziam, para motivar a tropa ao combate. O deputado Marcos da Rosa, dentro das igrejas, se entoam hinos para louvar a Deus. E isso não começou na semana passada. Desde o tempo do nosso cristianismo antigo, e não estou falando do contemporâneo, se canta quando se está feliz. Se canta para glorificar Deus, se canta para poder agradecer uma boa colheita, se canta para celebrar o amor entre um homem e uma mulher. Normal. Agora, quando você aciona um dispositivo para fazer a clara indução de um jovem, de uma criança que está num período de formação, a cometer um crime, queiram ou não queiram, tráfico de drogas é crime. Músicas que fazem apologia e menção direta ao homicídio, tirar a vida de alguém, artigo 121 do Código Penal. Isso é crime. Você tirar a vida, subtrair a vida de um outro ser humano. Não vou entrar no campo específico das drogas, que eu fico imaginando quem é o maníaco que sozinho no escuro do seu quarto embala pequenas porções de veneno e entrega para um terceiro vender para uma criança. E tem gente que consegue achar arte nisso. Quando você pega uma criança inocente fazendo uma dança no qual ela usa o seu corpo para sensualizar. Estou falando de uma criança de 5, 6 anos de idade. Isso está tipificado. Isso está tipificado. Isso é crime. Você está induzindo alguém a cometer um crime de pedofilia. Não tem outro nome. Nós estamos falando de tráfico de drogas, nós estamos falando de pedofilia, nós estamos falando de homicídio, nós estamos falando de roubo e furto. É o que trata basicamente o conteúdo desse tipo de música nefasta, da qual não exige nenhum tipo de talento para o seu compositor e muito menos para quem canta. Parece que você está vendo um cachorro sendo matado a paulada. Nem é um cantor. Tamanho, o déficit, a deficiência da sua capacidade vocal. Nunca teve um propósito de transmitir uma mensagem, mas sim de vender. Vender o like, vender a curtida, vender o Spotify. Transformam aquilo que é uma arte, que advém de uma cultura. Nós estamos recebendo aqui, né? Hoje o deputado Antídio Lunelli falou, o pessoal da nossa comemoração Ítalo aqui no estado de Santa Catarina, vem de uma cultura secular. Agora, quando você pega algo que seria para ser uma arte e transforma isso
em um produto para ser vendido, ele deixa de ser arte. Pronto. Não tente inventar outra conversa além disso. Aí nós vamos para o segundo passo. Se você recebe dinheiro público para fazer algo, você não é um artista, você é um funcionário público. Quem é teu chefe? Se você recebe recursos da Lei Rouanet para cantar, não é do cara que pagou o ingresso, que comprou o seu disco, que baixou o seu app no seu mobile, no seu dispositivo móvel. Quem paga o teu salário é o contribuinte, automaticamente você passa a ser um servidor público. Não de fato, mas moralmente sim. Quem que paga para você cantar? O governo. Quem é teu patrão? O governo. E aquele que chama o governo de patrão é um servidor público. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. E mesmo aqueles que de forma tão contundente o defendem, parte de uma imprensa que diz que é livre, uma imprensa que diz, nós temos uma liberdade. Mentem, porque se você também, como um repórter que você é, você recebe dinheiro público, você vive do dinheiro do contribuinte, você pergunta para ele, quem é teu patrão? Olha, é um poder, é o legislativo, o executivo, eu recebo dinheiro da prefeitura, do governo federal, do governo do estado. Então, me desculpe, tu és um funcionário público e ergue a voz para defender muitas vezes aquele que faz apologia a situações de crime e que também são subsidiados por dinheiro público. Cuidado, boca, com o que falas. Porque se você der para qualquer pessoa que tiver o QI, o coeficiente superior a de um macaco, em 15 minutos de reflexão ele vai entender que você está enfiando a mão no bolso do contribuinte para prestar um serviço que ele não quer. Então, com muito orgulho, hoje fiz um relatório positivo em relação a essas músicas nefastas que são muitas vezes tocadas em eventos públicos e, se Deus quiser, vai restar aprovada nesse plenário e Santa Catarina vai ser mais um estado que onde, com o dinheiro pago pelo contribuinte, nós não vamos trazer mais culturas estranhas à nossa para dentro do nosso estado. Isso é ser conservador. Manter conservado a tradição. Ora, Lima, eu não gosto disso. Deputado Márcio Machado, você viu se o governador Jorginho Melo construiu muralhas no entorno de Santa Catarina, não? Não. As nossas fronteiras estão abertas para ir embora o momento que vocês acharem melhor. Vou embora. Simples assim. Não gosto do estilo, não gosto da cultura, não gosto de como os catarinenses vivem. Porta da rua é serventia da casa. Vá assombrar outro estado. Obrigado, senhor presidente. Deputado Altair Silva, pelo PP. Boa tarde a todos os senhores deputados, deputadas, a todos que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu vou falar sobre os 18 anos de certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O Brasil recebeu o reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação no dia 29 de maio. Santa Catarina já tem esse mesmo reconhecimento há 23 anos. No dia 25 de maio, celebrou 18 anos da certificação de estado livre de febre aftosa sem vacinação. Esse selo é concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA. Nosso estado foi o primeiro e o único até hoje a receber tal certificação.
Isso foi possível graças ao trabalho sério do ex-secretário de Estado da Agricultura, ou da Zonta, e da cidade, que foram firmes em manter o Estado em vigilância e não abrir exceções para entrada irregular de bovino. Também vale destacar que a atuação do governador, do até então governador Esperidião Amin, na época, que depositou toda a confiança necessária para que o secretário Odacir Zonta e a SIDASC pudessem fazer o trabalho de excelência para a manutenção da sanidade animal em Santa Catarina. Muitas personalidades, parte da imprensa e entidades desacreditaram o trabalho que estava sendo realizado. Mas hoje, Santa Catarina pode comemorar, porque nós exportamos para os mercados mais exigentes, os mercados prêmios, os mercados mais rígidos, como a Coreia do Sul, a China, a Rússia, a União Europeia. É graças ao trabalho de líderes como Zonta e Amin e de entidades sérias como a SIDASC, que hoje nós podemos exportar. Além disso, Santa Catarina foi o primeiro estado a identificar individualmente com brincos numerados todos os bovinos e bubalinos para controle de trânsito desses animais e de sua condição sanitária. Essas ações sanitárias que foram implementadas beneficiaram também a suinocultura, pois a febre aftosa atinge animais de cascos bipartidos, o que inclui suínos. Então, essa é a explicação técnica, o porquê da importância de nós mantermos o sistema de controle na origem, o sistema de rastreabilidade na bovinicultura com o registro do brinco. Na linha do tempo combate à febre aftosa em Santa Catarina, a campanha começaram já em 1950, quando criado a Secretaria da Agricultura e o Serviço de Defesa Sanitária. Nos anos 90, teve início o programa Agulha Oficial, em que o poder público contratou vacinadores para fazer a imunização. No último caso de febre aftosa em fazendas catarinenses foi em 1991 e houve foco em 1993 em animais trazidos de outro estado. A vacinação foi mantida até o ano 2000, quando o corpo técnico da cidade, que é a Secretaria de Estado da Agricultura, avaliaram que as condições permitiam interromper a aplicação de vacina de forma segura. E até hoje, Santa Catarina mantém o estado livre de febre aftosa sem vacinação, com rastreabilidade, com controle na origem, com controle das nossas fronteiras. Enfim, somos um estado exemplo para o Brasil, que inclusive exportamos conhecimento para que outros estados também sigam o modelo adotado aqui em Santa Catarina. Hoje, o Brasil é livre de febre aftosa sem vacinação, mas o único estado da federação que mantém o sistema de rastreabilidade e registro de todos os animais, dos bovinos, é Santa Catarina. Por isso, continuamos sendo líderes na exportação de carne, de proteína de origem animal, para vários países do mundo, graças a essas conquistas inumeráveis pelos nossos líderes e pelos atuais líderes que estão sabendo manter esse status sanitário. Parabéns a todos por essa grande conquista. Muito bem. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, Bloco União, PSD e PRD. A pedido do deputado do PP Colasso, eu suspendo a presente sessão. Por solicitação, eu repito, do deputado PP Colasso, para manifestação da prefeita do município de Nova Veneza, senhora Ângela Gislandi, para a divulgação da 19ª Festa da Gastronomia de Nova Veneza. Ela está acompanhada da realeza, Rainha Joana, Princesa Natália e também a segunda princesa Luana. E também está acompanhada das personagens, ou dos personagens de Carnevale di Venezia. A senhora está com a palavra. Boa tarde, cumprimento o presidente
Estendo meus cumprimentos também ao presidente desta casa, ao amigo de Nova Veneza, o deputado Júlio Garcia, e aos demais deputados que se encontram aqui e a todos que estão acompanhando esta sessão. Dizer que é uma honra e um prazer estarmos aqui, onde grandes e importantes decisões do nosso Estado são tomadas. Estamos aqui hoje para divulgar e convidar a todos para a nossa grande festa, a 19ª Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza, uma festa com muita cultura, muita tradição e, claro, muita gastronomia. Nova Veneza, que é conhecida como a capital nacional da gastronomia típica italiana, vem aqui e convida a todos vocês para dia 18 a 22 de junho estarem presentes em Nova Veneza. Nós que temos muito orgulho de trazer e de honrar as nossas culturas, as nossas tradições, afinal de contas, se estamos aqui hoje é porque alguém iniciou todo um trabalho para que pudéssemos chegar até aqui e estarmos aqui prestigiando e divulgando a nossa festa. Então, della nostra gente, a tutti voi, un istrucon e un saluto a tutti voi. Grazie, vi aspettiamo a Nova Venezia. Obrigada. Presidente. Pepe Colasso, deputado. Por favor, quero aqui manifestar minha alegria de ver a nossa prefeita Ângela, da nossa querida cidade de Nova Veneza, uma cidade que tem um potencial turístico enorme, belíssima, linda, resgata toda a cultura, a história do nosso povo italiano, que é um povo muito ordeiro, que veio para cá, né, no século XIX, final do século XIX, construiu sua história. Temos muito empreendedores que saíram de famílias italianas e o povo de Nova Veneza respira essa cultura que é uma característica da nossa terra, do nosso povo catarinense, uma das características. Aproveito para convidar todos os catarinenses a visitar essa cidade, que tem uma gastronomia belíssima, uma cidade muito acolhedora e que é demonstrado muito nesse evento que a prefeita aqui divulga junto com as princesas, com a rainha, todo esse time lindo que nos abrilhanta hoje na Assembleia Legislativa. Teremos um final de semana de uma festa belíssima em Nova Veneza, né, prefeita Ângela? Com certeza. E teremos já nesse fim de semana que eu estarei lá, no baile de máscara. Estarei ao lado da prefeita lá prestigiando esta festa única que existe no nosso Brasil e que Nova Veneza nos oportuniza. Encerro agradecendo a presença da nova prefeita e parabenizando-a também pelo excelente trabalho que está fazendo à frente da prefeitura do município de Nova Veneza nos primeiros meses de mandato, já mostrando pelo que veio. Eu tenho certeza absoluta que Nova Veneza só vai crescer, só vai desenvolver, vai mostrar cada vez mais o potencial que já mostra para todos nós catarinenses. Obrigada, deputado. Deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, cumprimentar a todos os colegas deputados, mas cumprimentar especialmente hoje Nova Veneza, prefeita Ângela Ghislandi, as rainhas, essas maravilhas que tem lá em Nova Veneza, o vice-prefeito Edésio Spilli, os nossos amigos de lá, o Nuremberg, o Dado, o teu pai, San Ciro. Olha, eu digo para todos que estão ouvindo, vão para Nova Veneza, é o lugar mais bonito, mais simpático que a gente tem na região, e foi muito feliz, deputado PP. A prefeita Ângela está fazendo um grande trabalho, a cidade está respirando uma alegria muito bem, parabéns a todos do município, e uma oportunidade para a gente reunir, para festejar, e a gastronomia, a alegria, o vinho, a amizade que tem lá é muito grande. Estaremos presentes lá durante toda a festa. Grande abraço, prefeito. Muito obrigado, prefeita. Muito obrigado às realezas. Vamos aplaudir? Convido a todos para registrarem uma foto e a sessão vai permanecer suspensa até a ordem do dia às 16 horas.